Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero conversar com vocês sobre não escolhermos estarmos somente com Jesus na época, no período do inverno. Porque eu não sei se vocês percebem, se isso chama a atenção de vocês, de que vai se aproximando o verão e as pessoas que têm aí um namoro, algum relacionamento mais sério, elas começam a se questionar, né? Se de fato vale a pena seguirem namorando agora num período de verão, onde vem praia, né? Onde a gente se sente assim mais livre, mais empoderado, porque no inverno a gente está mais dentro de casa, mais acolhido, assistindo mais Netflix, embaixo das cobertas. Então eu acredito e eu percebo que muitas vezes as pessoas terminam um relacionamento quando está se aproximando o verão. E quando se aproxima o inverno, aí as pessoas resolvem namorar, porque afinal de contas elas precisam de uma companhia para ficar aí encorujadas, né, dentro das suas casas, assistindo Netflix, porque fica muito frio e a gente não pode sair de casa. Claro que eu estou falando aqui da região sul do Brasil, eu moro no Rio Grande do Sul, então aqui a gente tem bem definido essas estações do ano, né? Inverno, verão, é algo bem típico aqui do sul, então quando chega o frio é bastante frio e quando é quente é bastante quente. Então, por isso que eu trago essa reflexão, porque é uma coisa que eu percebo, pelo menos aqui na região aonde eu moro. E eu comecei a me dar conta, pensando sobre isso, que com Jesus, o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, infelizmente, ele funciona da mesma forma. Lá pelas tantas, quando a gente precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa de uma referência de como devemos seguir as nossas vidas, a gente busca, a gente se aproxima e a gente quer ter um relacionamento sério com Cristo. Mas lá pelas tantas chega uma fase, uma estação na nossa vida em que a gente entende e percebe que a gente não precisa mais ter ali um relacionamento sério, alguém que vá nos impor um limite, porque, abrindo um parênteses, o relacionamento, o namoro, o casamento, ele é algo que vem para nos impor algum limite, para nos dizer que a gente não pode mais namorar com outras pessoas, a gente vai namorar apenas com uma pessoa, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Então, o relacionamento ele serve para nos impor alguns limites. E o nosso relacionamento com Deus, da mesma forma. A gente sabe, né? A gente não é idiota, a gente sabe que quando a gente decide escolher, a gente opta por estar diante da presença de Deus, a gente sabe que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, até porque o Espírito Santo, ele vem e ele nos incomoda a abrirmos mão, a deixarmos alguns comportamentos de lado, deixarmos algumas atitudes para trás. Quando a gente resolve, quando a gente decide nos tornarmos crente, termos uma intimidade com Deus, com Jesus, muitas coisas já não são mais possíveis a gente fazer ou ter algum comportamento como a gente tinha anteriormente sem saber, né, da verdade, né? Enfim, a Bíblia mesmo diz, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente sabe que a gente precisa abrir mão de alguns comportamentos, algumas atitudes e até mesmo algumas escolhas. E é exatamente isso que eu acredito que faz com que a gente não consiga muitas vezes estabelecer um relacionamento sério com Jesus. Porque a gente sabe que vai ter que abrir mão de muitas coisas que a nossa carne sente prazer, só que o nosso espírito rejeita. Então, para que a gente consiga ter intimidade, para que a gente consiga se relacionar com Deus, a gente precisa abrir mão disso e para nós é muito custoso, né? O ser humano, ele é muito difícil quando se trata dessa guerra entre carne e espírito. Então é muito custoso a gente abrir mão daquilo que nos traz um prazer carnal. E eu acho que é exatamente isso que faz com que a gente, em lá determinadas, né, situação, determinado momento, a gente faça de conta que não sabe, que a gente precisa, né, de Jesus, a gente faz de conta que não é mais necessário e aí a gente termina o relacionamento para curtir a vida, né, para curtir os prazeres da nossa carne. Só que lá pelas tantas, o verão termina e chega o inverno e a gente busca então voltarmos a nos relacionarmos com Deus. E que bom, né, que a gente tem essa necessidade, que a gente
tem essa atitude de voltar. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês neste momento é exatamente esse ping-pong, né? Como a gente não consegue se fixar. E o ideal seria que a gente se fixasse sim em Deus, em Jesus, mas a gente não consegue, a gente fica nessas indas e vindas, infelizmente, né? Mas lá pelas tantas a gente entende que o melhor sim é estarmos na presença de Deus e o quanto a gente pode nos beneficiar estando fixos na presença de Deus, abrindo mão daquilo que o mundo nos oferece e que a gente sabe muito bem que a gente precisa abandonar certas atitudes para poder nos relacionarmos com Deus, assim como em outros relacionamentos. A gente precisa abrir mão de todos os outros para termos uma única pessoa nas nossas vidas. Para isso, eu quero trazer uma passagem bíblica que encontra-se lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não sucederem que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então é aquilo que eu tava falando antes. Às vezes a gente se finge que não tá, né? Finge que não tá ouvindo, finge que não tá vendo. A gente tapa os nossos ouvidos justamente para não ouvir ou para não compreender, mas a gente sabe direitinho, né, o que a gente precisa abandonar para poder retornar a termos um relacionamento com Deus. Da mesma forma o namoro, muitas vezes a gente prefere estar solteiro, aproveitando aí a vida, do que termos algo sério, um compromisso. Da mesma forma que um namoro, um casamento, ele é um compromisso, estar na presença de Deus também é um compromisso. Antes de eu ler um versículo pra gente terminar, eu gostaria que vocês já curtissem esse vídeo, já compartilhassem ele com outras pessoas, se inscrevessem aí no canal se tu ainda não é um inscrito e deixasse um comentário aqui embaixo, porque tudo isso, gente, me ajuda a fazer com que os meus vídeos cheguem a outras pessoas, que o YouTube, ele recomenda os meus vídeos a partir do momento que ele é curtido, compartilhado, é deixado um comentário aqui, tá? Então já façam isso agora. Bom, então pra gente terminar esse vídeo, eu gostaria de ler com vocês em João, no capítulo 14 e no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, gente, que a gente possa amar Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e que esse amor, ele seja constante nas nossas vidas, não apenas no inverno, mas em todas as estações do ano, que a gente consiga abrir mão daquilo que a nossa carne nos pede e que a gente consiga ouvir o que o nosso espírito está pedindo. Era isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, então façam tudo aquilo que vocês já sabem que precisam fazer. Um beijo, gente, e até a próxima!